estabelecidos, com ideologias solidificadas, com propostas de desenvolvimento para o país e, sobretudo, ainda não temos candidatos que tenham que dizer para a população brasileira, porque ainda se perdem em discussões sobre essa personificação, né? Então, isso ainda acho muito ruim, viu, Ricardo? Pois é, olha que interessante, né? Você disse propostas concretas, né? Ideologias e tudo mais. Tomé, você acha que o PSDB derreteu, perdeu ali as suas seus principais nomes, ali o Alckmin e tudo mais? E aí, qual é o futuro do PSDB? E mais ainda, o Guilherme trouxe uma coisa legal. Qual que é o futuro desses partidos que realmente nunca tiveram ideologia? E simplesmente foi uma casa ali para receber as verbas e depois negociar tempo de televisão, quem que eu vou apoiar no segundo turno? Você vê dessa maneira, Tomé? Olha, o PSDB, junto com o Alckmin, apostaram no Dória. O Dória foi eleito prefeito de São Paulo e eu votei no Dória. De novo, ele se utilizou da política e do nome do presidente Jair Bolsonaro para se tornar governador do estado de São Paulo. Moral da história, ele traiu o Alckmin. Veja o que aconteceu com o Alckmin, que foi a pessoa que o ajudou a ser prefeito de São Paulo. Aí ele se elegeu com o nome do presidente. Ele traiu o presidente. No momento do Covid, onde nós mais precisávamos de união no Brasil, ele foi um dos que liderou aquele motim dos governadores contra o governo federal. O Dória hoje ele está pagando o preço das suas próprias ações e decisões. O Dória hoje, ele não é bem visto pela direita, ele não é bem visto pela esquerda, ele acabou com a carreira política dele, ele acabou com o partido que ele está, e esse, infelizmente, é o João Dória, a qual eu me enganei e votei 2 vezes. Negão, e aí? Acho que a gente tem que ter muito a agradecer ao João Dória. Graças a João Dória, hoje a gente sabe que o PSDB e o PT são farinhas do mesmo saco. São de esquerda, né? Certo? A gente achava que era de direita. Não, era a teoria da conspiração, era o Olavo de Carvalho maluco, falando de teoria... Como é que é? Teatro das tesouras, falando de teatro das tesouras. A gente tem que ter muito... A gente tem que agradecer muito ao Dória. Mas eu acho que o principal que a gente tem que botar agora os pés no chão é o seguinte: o Dória não está errado, certo? Foi feita uma convenção, tá lá o partido decidiu que ele seria o candidato do PSDB, ele ganhou do Eduardo Leite, entendeu? Se falasse assim, Negão, qual dos dois você acha que seria um candidato melhor? Eu apostaria no Eduardo Leite, entendeu? Em relação ao Dória, porque assim, o pessoal no Sul também não gosta dele, mas o Dória conseguiu ter projeção nacional de pessoas que não gostam dele, entendeu? E hoje em dia o Dória, ele tá afundando o PSDB, eu acho que a gente tem que agradecer, porque o PSDB também já deu, né? A gente achava que, quem diria, né? Porque a gente achava que seria o Aécio, depois de tanta coisa que a gente soube sobre ele, que ia afundar o PSDB. Depois a gente pensou que quem afundaria o PSDB seria o Fernando Henrique, com tantos afagos que ele fazia ao Lula. E agora, depois a gente teve o Geraldo Alckmin se aliando a Lula. E agora a gente tem o próprio João Dória, que praticamente sem se aliar a ninguém, achando no seu ego super inflado que alguém ainda gosta dele, mas a gente viu na AgriShow que o pessoal... Eu acho que ele chegou naquele ponto em que eu acho que é a pior coisa pro político, porque o político é aquela coisa, falem bem, falem mal, mas falem de mim. No caso do Dória, ele foi ignorado. Imagina você ser candidato a presidente e você ser ignorado. Ele estava dando tchau para as paredes, né? Exatamente. Para em close achar que ele estava falando com alguém. Ele assim, é isso, mas ele plantou e colheu. Eu quero botar o Kim em maus lençóis. Kim, eu quero saber se você segue futebol. Sabe por quê? Porque essa briga do Dória parece aqueles campeonatos que terminam no tapetão, né? O cara ganha no jogo, na pontuação, mas é decidido no tribunal do esporte. Como é que você vê isso daí, Kim? Você acha que é uma briga sem fim, é uma briga que não vai adiantar em nada? Qualquer um que for para a terceira via, simplesmente... Peraí, isso serve para capital político, Kim? Isso que eu quero saber. Serve você disputar, mesmo sabendo que vai perder, serve para capital político para a próxima eleição? São várias perguntas e vários pontos aí interessantes. Primeiro ponto aí, começar pelo final. É capital político? Sim. O Dória, ele também é empresário. O Dória tem um grupo de empresários dele também. Na eleição presidencial, querendo ou não, o Dória vai participar de vários eventos, vai conhecer várias pessoas, vai poder montar um baita network, vai ver quantos votos ele tem, pelo menos na cidade XYZ, e pode até pensar no futuro aí, 2024, em emplacar alguns vereadores. Agora, para falar sobre essa situação aí do PSDB, eu acho que o Guilherme levantou um ponto muito interessante, que é a questão da candidatura avulsa, e eu acho que isso também serve de reflexão com o assunto até que eu trouxe antes, que é o seguinte:
Veja como as coisas estão acontecendo no Brasil. Está se falando em semipresidencialismo, mas para mim o que a gente vive no Brasil hoje e que pode acontecer caso o semipresidencialismo também avance, é a instalação total do caciquismo político. É como eu vejo as coisas. Você vê, o cara ele venceu as prévias, mas o partido não quer aceitar. O partido não quer aceitar. Por que não quer aceitar? Porque o partido não quer. Você vê aí hoje grandes nomes da política, como por exemplo o Gilberto Kassab. O Kassab não quer ser candidato a nada, por quê? Porque ele manda no partido. Em 2017, nós tivemos algumas mudanças que foram assim, eu até falo que são o pai e a mãe do semipresidencialismo do Brasil e que estão criando esse sistema caciquista, que é o seguinte, você instaurou a cláusula de barreira, que veio com tudo, de mãos dadas com o fundão. Você acabou com as candidaturas, o financiamento privado, ou seja, hoje são os partidos e o presidente partidário que, primeiro, você só pode ser candidato se o presidente do partido lhe der a legenda, a nominata, etc., e você só vai ter verba se o partido lhe der um pedaço do fundão. E o partido só vai ter o fundão se ele tiver representatividade. E cada vez mais, cada ano que passa, os partidos têm que ter mais e mais representatividade para não serem destruídos pela cláusula de barreira. Então você começa a criar um cenário que, mesmo políticos extremamente impopulares, que não são bem quistos pela população, eles vão acabar sendo eleitos, porque no final do dia eles querem criar um cenário onde, vamos pensar, PT versus PSDB, só vai ter 2 partidos. É a ideia do Fernando Henrique Cardoso, ele inclusive é o grande pai dessas ideias, cláusula de barreira e fim do financiamento privado, artigos sobre isso, lá no think tank dele, Instituto Fernando Henrique Cardoso. Aí no final do dia, por mais que você não goste dos políticos, por mais que os partidos não lhe representem, você vai ter que acabar elegendo eles. Por quê? Porque você só pode ser eleito através de um partido, e é só o presidente do partido e esse grupinho, que é essa cúpula, que vai decidir quem vai ser candidato e quem não vai, e eles não vão direcionar o dinheiro. Então, cada vez mais no Brasil estamos instaurando o caciquismo e o caso do Dória é uma prova disso.